Nesse vídeo, eu vou responder as 12 principais dúvidas sobre o auxílio-doença. Eu tenho certeza que você tem dúvidas em uma ou mais de umas, então assista esse vídeo até o final, que eu te garanto que vai valer a pena. E para garantir que você não vai esquecer, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, aproveita e deixa aí um gostei. Assim o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas que têm o mesmo interesse nesse tipo de informação. E vamos direto para o assunto do vídeo de hoje. A primeira dúvida, a primeira pergunta, eu vou responder sobre qual o conceito de auxílio-doença. Muita gente ainda não sabe, então eu vou responder qual é o que é o auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício concedido pela Previdência Social aos segurados que comprovarem a incapacidade temporária para o trabalho ou atividade que habitualmente a pessoa exerce. Segunda pergunta, segunda dúvida. Existe mais de um tipo de auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença pode ser dividido entre previdenciário e acidentário. Vamos conhecer cada um deles. Auxílio-doença acidentário, como o próprio nome já sugere, acidentário é quando o trabalhador sofre um acidente ou lesão relacionada ao trabalho. Para o auxílio acidentário, não é necessário o segurado ter os 12 meses de contribuições. Lembrando que os trabalhadores domésticos, rurais, urbanos e avulsos também têm direito a esse benefício. Portanto, essas categorias de segurados também têm direito. Quando o trabalhador recebe o auxílio-doença por acidente, ele tem também a estabilidade no emprego, além dos depósitos do FGTS. O segurado conta ainda com a garantia do custeio do tratamento. Se tiver de fazer algum tratamento médico e hospitalar, ele também tem esse direito. E a outra modalidade é o auxílio-doença previdenciário, que é concedido para aquelas pessoas que precisam de se ausentar, seja por doença ou lesão, que não tem nenhuma relação com o trabalho. Para ter direito ao auxílio-doença previdenciário, é necessário a pessoa ter contribuído pelo menos 12 vezes, tem que ter 12 contribuições. A exceção é para acidentes e doenças graves registradas em lei. Eu já gravei um vídeo falando das doenças graves que geram direito ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É esse vídeo aqui, depois você vai lá e assiste. Quando terminar esse vídeo aqui, você corre lá e assiste esse outro vídeo. Bom, os trabalhadores abrangidos são todos aqueles que não se enquadram no auxílio-doença acidentário. Terceira dúvida: qual o valor do auxílio-doença? Para os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais, os pescadores artesanais e os indígenas, o valor do benefício é de um salário mínimo. Já para os demais segurados, aplicam-se as regras da reforma da Previdência de 2019, que limita esse valor em 91% do salário do trabalhador. Porém, o valor é definido por uma média aritmética simples, que somam-se todos os salários que o trabalhador recebeu enquanto contribuiu e divide pelo tempo de contribuição. Por exemplo, o empregado que recebia um salário de R$ 2.500 e contribuiu por 24 meses, o valor de seu benefício será 91% de R$ 2.500, ou seja, o seu benefício irá ficar no valor de R$ 2.275. Antes da reforma da Previdência, o cálculo do auxílio-doença era feito considerando a média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, isso a gente já sabe. E aí aplicava uma alíquota de 91%, e o resultado não poderia ultrapassar a média dos últimos 12 salários de contribuição. E o valor seria a renda mensal inicial. Exemplo, se a média dos 80% maiores salários fosse de R$ 2.500, após o valor do salário, a alíquota de 91% seria aplicada e seria verificado se o resultado ultrapassasse a média dos últimos 12 salários de contribuição.
Se ultrapassasse a média dos últimos 12 meses de contribuição, a renda mensal inicial seria igual a essa média. Se não ultrapassasse, a renda mensal inicial, benefício, já estaria definido. O cálculo mudou após a reforma da Previdência, isso já foi amplamente discutido, e passou a incluir 100% de todos os salários de contribuição, ou seja, inclui também os menores salários, como todos os salários são considerados para a média, consequentemente o valor final do benefício tende a diminuir. E a alíquota de 91% se mantém, juntamente com a limitação da média dos 12 últimos salários de contribuição. Quarta dúvida: qual é o prazo máximo para receber o auxílio-doença? Olha, o prazo de duração do auxílio-doença poderá ser definido pelo INSS no momento de conceder o benefício, ou seja, desde o início já será fixado um prazo no qual o segurado permanecerá recebendo o auxílio-doença. Mas pode também o INSS não fixar um prazo para a duração do auxílio-doença. Nesses casos, o prazo a ser considerado é o prazo geral fixado em lei, que é de 120 dias. Lembrando que, ao se aproximar do final desse prazo, você tem que ficar atento a esse prazo, você tem que saber mais ou menos quando é que termina o seu auxílio-doença, e verificando que a incapacidade ainda continua, você deve providenciar a documentação médica atualizada, laudos, exames, prontuários médicos, para comprovar ao INSS que a incapacidade ainda continua. Portanto, não espere o benefício acabar para solicitar a prorrogação do benefício. Você pode fazer essa solicitação através do Meu INSS, disponível para acesso no site oficial ou no aplicativo, pelo aplicativo no celular, você pode fazer, é bem tranquilo, dá para fazer tranquilamente. Quinta dúvida: como saber se tenho direito ao auxílio-doença? Bom, para você saber se tem direito a esse benefício, o primeiro passo, você deve saber se possui qualidade de segurado, carência mínima exigida e incapacidade temporária para o trabalho. Então, são 3 requisitos. Você tem que ser segurado do INSS, você tem que estar contribuindo para a Previdência Social e tem que ter a carência mínima exigida e a capacidade temporária para o trabalho. Isso, claro, no momento de requerer o benefício no INSS. Possuir a qualidade de segurado significa que você está protegido pela Previdência Social, mas para você possuir essa qualidade, é necessário que esteja contribuindo, como já falei, você tem que contribuir para o INSS na data que você for requerer o benefício. Preste bastante atenção aqui, que esse ponto é muito importante. Se no dia do pedido de auxílio-doença faz muito tempo que você não contribui para o INSS, ou seja, você não está trabalhando, já faz um certo tempo que você saiu da empresa e não está contribuindo e descobre que está incapacitado, mas você sabe que antes de sair ou do emprego, ou de parar de contribuir como autônomo, por exemplo, já estava incapacitado, ou seja, você saiu do emprego, está com 1 ano, mas na época que você saiu, você já tem noção que você já estava capacitado, você tem inclusive exames comprovando isso, então poderá ter o direito ao auxílio-doença, mesmo depois de ter saído um determinado tempo da empresa. Quanto à carência, resumidamente, a carência é a quantidade mínima de contribuições que você deve ter realizado ao INSS antes de pedir um benefício. Não é simplesmente você fechou a carteira, no primeiro mês você está doente e já vai receber o benefício. Não é assim, tem que cumprir uma determinada quantidade de meses, que nesse caso são 12 meses, para poder usufruir dessa regra. Porém, em alguns casos, não é necessário ter o número mínimo de contribuições, por exemplo, quando ocorrer um acidente de qualquer natureza ou nos casos de doenças profissionais ou do trabalho. Além disso, é necessário comprovar a incapacidade temporária para o trabalho, que essa incapacidade é decorrente da doença. A sexta dúvida: o que precisa para dar entrada no auxílio-doença? Para você solicitar o auxílio-doença, primeiro é preciso que realize o agendamento da perícia médica no INSS,
O agendamento pode ser realizado pelo telefone 135, você liga lá na central 135 do INSS, você fala com o servidor do INSS e ele vai dizer o que você tem que fazer. Ou também você pode dar entrada na Previdência pelo site da Previdência Social, pelo aplicativo no celular. Organize toda a documentação, a documentação principal, atestados médicos, relatórios, prontuários e laudos médicos comprovando a incapacidade. Lembrando que o foco não é provar para o INSS que você está doente. O foco é você provar que a doença te deixou incapacitado. Eu já falei em outros vídeos sobre essa situação. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá e assiste também. Cuidado para levar a documentação pessoal, que é a identidade, o CPF, ou documento que permita a sua identificação, pode ser a carteira de habilitação, por exemplo. E comprovante de residência atual também você tem que ter cuidado de levar. Além disso, tenha cuidado para levar a carteira de trabalho, no caso, quando você trabalha com carteira assinada, ou o carnê do INSS, se você for autônomo ou se tiver contribuído nessa modalidade. Para o empregado, para quem trabalha com carteira assinada, levar o documento assinado pelo empregador com a data do último dia de trabalho, que é um documento chamado DUT. Sétima dúvida, para o trabalhador rural, que é o lavrador que trabalha na roça, ou o pescador, os documentos que provem o trabalho nessa qualidade de rural. Então, você tem que ter documentos antigos, como certidão de casamento, com a sua profissão como lavrador, agricultor, DAP, documentos de emergência, algum papel de semente, qualquer documento. Se você comprou uma geladeira, uma televisão, na loja onde você comprou, eles vão pedir a sua profissão, então você coloca como agricultor, porque são esses documentos que dá a você o direito de aposentar ou de conseguir qualquer benefício no INSS como agricultor. Então, se você foi uma consulta no hospital particular, peça para colocar sua profissão como agricultor, porque não é você pagar sindicato que dá direito a benefício, não. É você ter esses documentos constando a sua profissão como agricultor para requerer esses benefícios como agricultor. Oitava dúvida. Quais doenças geram o direito ao auxílio-doença? Eu também já gravei um vídeo, vou deixar ele aqui, que fala as doenças que podem gerar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Mas lembrando que não é a doença em si que gera o direito ao benefício, e sim a incapacidade gerada por essa doença. Então, não existe uma lista de doenças que geram ou não o direito ao auxílio-doença. O fato é que qualquer doença, como já falei aqui em outros vídeos, desde que incapacite o trabalhador de exercer as suas funções de forma temporária, pode dar direito a receber o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez. Nona dúvida: é possível acumular o auxílio-doença com outros benefícios? É possível sim, você pode acumular com os benefícios de pensão por morte e auxílio-acidente, só esses dois. Décima dúvida: o MEI, o microempreendedor individual, tem direito de receber o auxílio-doença? Tem direito também. O microempreendedor individual tem sim o direito de receber o auxílio-doença e pode solicitar o benefício a partir da comprovação da incapacidade de exercer suas funções, assim como as demais categorias de segurados. Mas precisa preencher os requisitos também. Para contribuir com o INSS e ter direito ao benefício, o MEI precisa fazer os pagamentos do DAS, que é a sigla para Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Trata-se de uma guia única de pagamento de impostos pela qual o microempreendedor faz os recolhimentos dos seus tributos no INSS e, além disso, ele tem que ter o registro no Programa de Integração Social, que é o PIS. 11ª dúvida: como dar entrada no auxílio-doença? Quando o trabalhador for solicitar o auxílio-doença, é importante ele ter em mãos o laudo médico atualizado. Eu já gravei um vídeo falando todos os detalhes que deve ter um laudo médico
e disponibiliza um modelo de laudo nesse vídeo para a pessoa baixar. Você clica nesse vídeo aqui, que lá tem todas as informações. O segurado deve entrar em contato com o INSS, pode ser pelo site ou aplicativo do meu INSS ou pelo telefone 135. 12ª dúvida: meu benefício foi negado. Como recorrer? O que eu faço nessa situação? Você pode recorrer pela via administrativa, ou seja, no próprio INSS. Tem um órgão que está acima do INSS e irá analisar esse recurso. Eu não recomendo ingressar com o recurso do INSS, porque a sua documentação médica será analisada por um perito que provavelmente, na maioria das vezes, ele não será especialista na doença e é quase certo que irá indeferir seu benefício novamente. Eu recomendo procurar um advogado especialista e de confiança e ingressar com uma ação judicial. Pode demorar mais e vai demorar. Entretanto, se o advogado for experiente, as chances de reverter a situação são bem maiores, pois na justiça o advogado tem mecanismos legais para exigir que o segurado seja periciado por um médico especialista na doença, e isso faz total diferença. Eu quero que você me ajude a espalhar esse conhecimento. E como você faz isso para ajudar? Se inscrevendo aqui no canal, se ainda não for inscrito, compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp, grupos da família, da igreja, de trabalho, enfim, mande para quem você sabe que vai ajudar. Sempre tem alguém que precisa dessa informação, tem um parente ou alguém, um amigo que precisa saber dessa informação. Além disso, não esqueça de deixar aí um gostei, pois isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas que precisam dessa informação. Se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, diga de onde você é, qual a sua região, ou simplesmente coloque qual a dúvida que ficou desse assunto, ou se tem algum outro assunto e você quer deixar uma pergunta, pode deixar aí nos comentários que depois eu respondo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.